queira, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu só ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E você diga amém, e pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. O tema está exposto aí no telão, porque Pedro andou sobre as águas e afundou sob as águas. Interessante, ele andou sobre, em cima, andou sobre as águas, mas afundou sob, né? Aí já não é sobre, é sob, embaixo, afundou sob as águas. Há um cântico que diz: se as águas do mar da vida quiser te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Escute bem isso, um dos milagres mais emblemáticos registrado na Bíblia é esse que Jesus anda sobre as águas e em seguida ele convida também a Pedro, seu discípulo, para que viesse ter com ele. Ao andar sobre as águas, escute bem isso, Jesus revelou de forma muito clara sua natureza divina e a vontade dele referente ao que devemos fazer perante as tempestades da vida. Eu, estudando esta semana este assunto, eu já preguei várias vezes com temas diferentes, com uma visão diferente da exegese, mas escute bem isso, Deus me mostrou algumas lições que nós podemos extrair, que nós podemos tirar para o nosso proveito espiritual, que nós podemos extrair desse incidente para mim e para você.
eu anotei aqui 6 lições extraídas da história de Pedro andando e afundando sobre as águas. E a primeira, escute bem isso: debaixo de uma ordem de Jesus, haverá sempre um final feliz. Olha o que diz o versículo de número 22. Você vai compreender isso. A Bíblia diz aqui que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem adiante dele para outra banda enquanto despedia a multidão. O que eu entendo aqui? Que eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Quem deu a ordem? Foi Jesus. Daí esta grande lição: debaixo de uma ordem de Jesus, haverá sempre um final feliz. Olha para cá, se foi Deus que falou, se foi Deus que mandou, Deus é poderoso suficientemente para garantir o final feliz. Não tem problema se a caminhada não começou muito bem, e nem os reveses no meio da caminhada, porque evidentemente que no meio da caminhada haverá algumas dificuldades, mas o importante é que com Deus sempre haverá um final feliz. Gente, vamos estudar o texto. Eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus. Foi Jesus que disse: vocês entram no barco, vão adiante para outra banda, e eu vou fazer então o meu trabalho. Pastor, o que Jesus foi fazer? A Bíblia diz que ele foi despedir a multidão. E aí, despedida a multidão, o que Jesus faz? No verso seguinte diz que ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, ele estava ali só. Jesus estava em atividade. Jesus estava orando. Jesus estava falando com o Pai. Mas olha para cá. Como Jesus é Deus, ele sabia tudo o que estava acontecendo com os discípulos no mar. Ele sabia do vendaval, da tempestade que já estava acontecendo. Jesus sabia. Gente, nós precisamos entender que Jesus sabe tudo ao nosso respeito. Nos mínimos detalhes, Jesus conhece a tua vida, Jesus sabe o que você enfrenta, Ele sabe das suas agruras, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe dos seus medos, das suas decepções, dos seus problemas, das suas necessidades. Ele sabe. Pastor, mas por que Ele então não me dá livramento? Já pensou se Deus te desse livramento em tudo? Não teria nenhum proveito nas suas conquistas. Não foi pago um preço. Você não batalhou por aquilo. Tudo chegou nas suas mãos de mão beijada. Então é bom quando você conquista, mas você sabe, isso é fruto do meu suor, do meu trabalho. Deus evidentemente me ajudou, mas eu batalhei, eu cheguei até aqui porque eu conquistei, eu lutei, eu não desisti, eu tive fé, eu obedeci a palavra, eu obedeci os mandamentos. Isso é de suma importância. Então o que eu aprendo? Mesmo debaixo de uma ordem de Jesus, o problema pode vir, mas fique tranquilo. Sabe por quê? Isaías 43, versículo de número 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo.
E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai morrer afogado em alto mar. Por quê? Porque Deus é contigo, e com Deus há sempre um final feliz. Segunda lição: lembre-se que na hora da dificuldade, Jesus aparece caminhando ao seu encontro por cima das águas. Olha o que diz o versículo de número 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Quarta vigília. Demorou um certo tempo, porque os judeus, eles dividiam as vigílias em quatro, a noite em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 18 horas até às 21, primeira vigília. Segunda, das 21 às 24, ou às 0 horas, como nós conhecemos, à meia-noite. Segunda. Terceira vigília, das 0 hora, ou às 24, às 3 da manhã. E a quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã. Então, por volta, depois das 3 horas da manhã, é que Jesus saiu do alto monte, aonde estava orando, falando com o Pai, e ele então se dirigiu aos seus discípulos. Olha para cá, parece que demorou muito. E é evidente que tem problema, que você olha, meu Deus, está perigando desabar tudo. Jesus não me respondeu. Fique tranquilo, porque se ele não vier na primeira vigília da noite, na segunda ou na terceira, ele virá na quarta vigília da noite ao amanhecer, porque está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ou seja, na quarta vigília. Olha, na quarta vigília da noite, o que Jesus faz? Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O que para os discípulos era problema, para Jesus era uma caminhada na praia. Era uma caminhada. Para Jesus era uma caminhada. Você já percebeu que Jesus tem tanto poder, que esse problema nas mãos de Jesus não é nada? Não é. Você precisa crer piamente que o problema que você está vivenciando na sua vida, na mão de Jesus, desaparece, não tem problema. Porque a Bíblia diz em Lucas 1:37 que para Deus tudo é possível. Para Ele tudo é possível. E o que me chama a atenção aqui, que Jesus aparece caminhando ao encontro dos discípulos por cima das águas. A Bíblia diz no Salmo 46, o verso 1, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você vê, no momento culminante, no momento de dificuldade, quando a água estava entrando no barco, quando os discípulos estavam já desesperados, aí aparece quem? Jesus, caminhando por cima das águas. Oh, irmão, aleluia. Acredite nisso. Quando você não está aguentando mais, quando o sofrimento ou o peso da cruz já está te desanimando, você não está aguentando, olha para o céu, porque é nesse momento que você vai ver o socorro que vem de Deus. O salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes,
Equivale dizer que o salmista olha, à direita só tinha montes, à esquerda só tinha montes, para trás não dava. Por quê? Porque ele estava lembrando o episódio de Moisés, diante do Mar Vermelho, para trás os egípcios, os inimigos, dos lados montes e deserto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele raciocinou, pensou e disse: já sei, o meu socorro vem lá de cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez céu e terra. E isso não é pouca coisa não, é tudo. Aleluia. Oh, meu irmão, pare de ser pessimista. Acredite, o teu milagre está vindo aí. Quando os discípulos estavam lá em alto mar, a Bíblia diz que eles já estavam no meio do mar. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, o vento era ao contrário. Mas naquele momento de desespero, quem aparece? Jesus, caminhando ao encontro dos discípulos, andando por cima das águas. Abra os teus olhos físicos, materiais, mas não esqueça de abrir, principalmente, os teus olhos espirituais. Porque com os teus olhos materiais, você caminha aqui e você vê aonde pisa ou não pisa. Mas com os olhos espirituais abertos, você vai ver as impossibilidades de Deus. Você vai ver que Deus pode, em um momento, ou num de repente, mudar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. A terceira lição: tenha uma visão clara de Jesus. Não deixa o medo embaçar a sua visão. Vou recapitular. Tenha uma visão clara de Jesus. Não deixa o medo embaçar a sua visão. Olha o que está escrito nos versículos 26 e 27. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. O que é isso? Visão embaçada, não nítida, não clara, não perfeita. Sabe que tem crente que diz que crê, mas não crê. Diz que confia, mas desconfiando. Será que Deus pode fazer? É aquela oração de murmuração que os israelitas fizeram lá no deserto. Será que, ou porventura, será que Deus pode nos preparar uma mesa aqui nesse deserto? Deus preparou, com a melhor comida. Oh, gente, vamos acreditar, vamos ter uma visão completa, nítida, de quem é o nosso Deus. Eles estavam esperando quem? Jesus. Aí na quarta vigília da noite, por volta depois das 3 horas, Jesus, ele aparece então, próximo àquele barco, caminhando por cima das águas. E como era ainda escuro, né, depois das 3 da madruga, aí eles olham, já estava com medo por causa da fúria do mar, das ondas, da tempestade. Agora imagina ver alguém com a visão embaçada, porque estava escuro, caminhando por cima das águas. Isso nós podemos transportar para o sentido espiritual, que às vezes nós não temos uma visão
clara de quem é de fato o nosso Deus, das suas possibilidades, das suas misericórdias, que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos pela sua ira. Gente, vamos ter uma visão clara do nosso Deus. Isso me chama a atenção. Jesus vem caminhando por cima do mar, só que eles assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Olha para cá, chamaram Jesus de fantasma. Já pensou? Se fosse hoje, é blasfêmia. Chamaram Jesus de fantasma. E a Bíblia diz, depois do ponto, e gritaram com medo. Quantas vezes nós estamos como Elias na caverna, com medo, ou pedir a morte, porque me é melhor morrer do que viver, com medo. Venceu sozinho 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, 850 profetas ao todo. Agora recebeu uma mensagem da ímpia Jezabel e covardemente fugiu com medo de morrer. Você já pensou como nós somos? Venceu sozinho 850 homens. Agora estava fugindo só de receber uma mensagem. Quantas vezes alguém olha para você e diz, você não tem capacidade? Ou te manda um WhatsApp, uma mensagem. E você, que aquele trabalho, aquele currículo que você deixou lá, jamais você vai conseguir emprego naquele lugar. Você não tem capacidade, você não estudou, você não é isso, não é aquilo. E aí você acredita. Você precisa crer que o seu milagre está nas mãos de Deus. Você precisa crer que quem cuida de você é Deus. Você precisa crer. Você tem que acreditar que a sua vivência aqui na terra tem um propósito divino. Tem um propósito divino. E quantas vezes nós estamos como os discípulos, gritando com medo. Eles, primeiro, por causa da tempestade. Segundo, porque achava que aquele que estava dirigindo para eles, caminhando por cima do mar, era fantasma. Duas razões para ficar com medo. Mas olha o verso de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo. Porque se Jesus demorasse na resposta, irmão, aí que eles morriam tudo, ia pular de medo dentro do mar. Aí morria tudo afogado. É por isso que Jesus não demorou, tá? Jesus não demorou. Ele não demora esmiuçar as suas dúvidas, tá? Tirar de você essa visão pessimista, essa visão obscura, embaraçada. Jesus não demora. Então ele falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Oh, aleluia, que coisa extraordinária. Eles não conheceram que era Jesus. A mesma coisa aconteceu lá em João, capítulo de número 20, verso 14. Diz que quando aquelas mulheres foram até o sepulcro, Jesus estava lá, apareceu para elas, mas está escrito, mas elas não sabiam que era Jesus. É como os discípulos, Jesus vinha em direção a eles, mas eles não sabiam que era Jesus, por isso chamaram Jesus de fantasma. As mulheres aqui olharam, viram, se o levaste, sabe se alguém os tirou aqui do sepulcro, conte para nós. Mas estava falando com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Que coisa! Isso é a nossa visão errônea de quem é verdadeiramente o nosso Deus, de quem é verdadeiramente o nosso Jesus.
A quarta lição, escute bem isso. É necessário ter ousadia para andar sobre as águas. Está inserido também nesse texto. É necessário ter ousadia para andar sobre as águas. Olha os versículos 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Tem gente que vive criticando Pedro. Irmão, é admirável a atitude de Pedro, a ousadia que Pedro teve. Nenhum dos demais discípulos falou isso, porque todos poderiam ter descido do barco e ir ao encontro de Jesus. Mas só Pedro, o que é o mais criticado nas escrituras, porque negou Jesus 3 vezes, teve a coragem e o triunfo de andar sobre as águas. Então, vou recapitular. É necessário ter ousadia para andar sobre as águas. E a Bíblia diz aí que quando Jesus falou: olha, não temais, sou eu. Aí respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, caminhando por cima das águas. Verso 29. O que diz? E ele disse: vem. Aleluia. Que maravilha. Olha aí a ousadia de Pedro. Ó, irmão, parece que eu estou vendo Jesus dizendo: Pedro, sai do barco e vem. Aleluia. E Deus está falando com você: ó, sai desse barco e vem, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o barco que você está. De repente é o barco da derrota, o barco da dúvida, o barco do problema, o barco da impossibilidade. Mas Jesus está dizendo: sai desse barco e vem ao meu encontro. Foi o que ele disse para Pedro: sai do barco e vem. Ah, Senhor, mas não tem chão. Aleluia, mas não tem chão. Mas tem uma palavra liberada, irmão. Sai do barco. Pode não ter chão, mas quando ele diz sai do barco, pode ficar tranquilo, porque a água vai virar chão e você vai passar como se estivesse passando em um vidro. É como lá em alguns países já, até no Japão tem alguns pisos assim, que na verdade tem água debaixo. E é um vidro, e ali passa peixe, passa tanta coisa, mas na verdade é uma coisa de computador. E alguém olha, está andando, parece que está entrando água dentro de casa. Isso é apenas uma tecnologia, mas com Jesus é real. Aleluia! Com Jesus é real. Quando passares pelas águas. Quantas águas do mar desta vida nós passamos. Mas Jesus ordenou para Pedro: sai do barco e vem. Ah, mas não tem chão, mas tem a palavra liberada. Irmão, a forma de viver o sobrenatural é saindo do barco. Se você não tiver fé para sair do barco, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Tem gente que não tem coragem para sair do barco. Alguns não têm nem coragem para sair de casa, para receber o milagre na igreja. Mas hoje está chovendo, Jeová vai me perdoar. Está caindo neve, está um frio da gota. Meu Deus do céu, está muito gelado hoje, não dá para sair, não dá para ir para a igreja. Aí ele quer viver o sobrenatural de Deus, aí ele quer viver milagres, mas não quer sair do barco, do comodismo, do conforto, do lar. Não quer sair. Saia desse barco e venha ao encontro de Jesus. Mas aqui no barco tá bom, lá fora a coisa tá preta, lá fora tem tempestade, lá fora tem isso, tem aquilo. Mas se ele mandou você vir, sai do barco e vem.
porque é vitória garantida. A quinta lição que nós encontramos nesse texto, repita assim após mim: é necessário ter foco. A gente vê isso nesse texto. No mesmo versículo de número 30 e 30, ou de 29 e 30, no verso 29, quando Pedro diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro caminhando por cima das águas. Aí Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele desceu, andou sobre as águas. Equivale a dizer, a Bíblia está afirmando, Pedro andou sobre as águas. Eu não sei se ele andou 50 metros, 100 metros, ou um pouco mais, um pouco menos. Mas a Bíblia diz que ele, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter ao encontro de Jesus. Ele andou. Aí o verso de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que eu entendo aqui? Que você precisa manter o foco. É necessário ter foco. Porque Pedro já estava andando lá, vários metros afundou. Porque ele tirou os olhos de Jesus. E olha para cá, quem tira os olhos de Jesus afunda. Pastor, mas o que aconteceu com Pedro? Quem sabe ele estava andando triunfantemente, Jesus vinha lá na frente e ele estava ali e ele caminhando. De repente ele olha à direita e sente o vento. Olha à esquerda, vê as ondas e as águas revolto. Ele começa a olhar dos lados. E sabe que tem gente que nessa caminhada da fé, nessa caminhada cristã, começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para os problemas, olhar para os lados. É por isso que você está perdendo a direção. É por isso que as coisas não fluem na sua vida, não dá certo, porque você tirou os olhos de Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É necessário manter o foco. Olha, na minha lógica, Jesus tinha que primeiro repreender a tempestade, repreender o vento e as águas agitadas, para depois ordenar para Pedro: Pedro, então vem caminhar. Na minha lógica, tinha que ser assim. Jesus não tinha que acalmar a tempestade primeiro, para depois chamar Pedro. Mas ele diz: não, vem com tempestade e tudo, vem andar. Aleluia. Ô irmão, aqui você vai ter problema, mas vem, Jesus está te chamando. Você vai ter vitória, resolução de problema, cura, milagre. Tem problema sim, mas tem alegria, tem vitória, tem milagre. Na minha lógica, Jesus tinha que primeiro repreender a tempestade. Aí tudo bonança, tranquilo. Aí você vem, Pedro. Seria mais fácil. Mas ele diz: não, você vai ter que andar com o mar agitado. Aleluia. Você vai ter que andar, as ondas batendo e quebrando aí nas suas pernas. Você vai ter que andar assim. E aí foi o problema de Pedro. Por quê? Porque Pedro começou a olhar dos lados. Pedro teve que andar em cima das águas tumultuosas. Olhou de um lado, vento forte. Olhou do outro lado, as ondas, talvez quase que passando por cima dele. Mas não estava caminhando.
Estava, mas olhou dos lados. Sabe que quando você começa a olhar para as pessoas, para os problemas, para as dificuldades, para o problema da igreja, para a vida das pessoas. Mas defeito aqui, defeito ali. Eu me lembro de um jovem que procurou o pastor, disse: pastor, eu estou mudando de igreja, vou sair da igreja. Aí o pastor disse: mas por quê? Pastor, aqui na igreja só vejo defeitos. É irmão conversando na hora do culto, é irmã andando para lá e para cá, é gente, sabe, incoerente a palavra. Pastor, eu vou mudar de igreja. Pastor disse: tá certo, mas antes disso, no próximo culto você vem e eu vou te dar o veredito, vou te dar a palavra para você tomar essa decisão. Eu, pois não, então vai ser o meu último culto, eu virei. Aí naquele culto seguinte, o pastor pegou um copo de água, bem cheio, deu na mão dele e disse: você vai sair daqui e vai dar uma volta na nave da igreja, em volta da igreja, mas seu teste é o seguinte: você não pode derramar, encheu bem, você não pode derramar nenhum pingo de água, não pode derramar nada do copo. E aí, você fazendo isso, aí você pode, sem nenhum problema, mudar de igreja. Pastor, isso é fácil. E aí, ele saiu com aquele copo d'água, devagar, olhando. O foco estava no copo de água, olhando assim, o copo estava cheio, e diz: eu não vou derramar. E ele olhando assim, tal, demorou fazer aquela volta, o templo era grande, demorou, ele fez uma volta lá, e aí trouxe o copo de água para o pastor, disse: pastor, está aqui, não derramei nem um pouquinho. Aí o pastor olhou e disse: então quero te fazer a seguinte pergunta: enquanto você estava carregando o copo de água, você viu alguém conversando, alguém cutucando no outro, alguém chupando bala, alguém andando? Não, pastor, eu estava focado aqui no copo de água. Não, pastor, não vi nada. Ele diz: então, o culto que você oferece a Deus tem que ser assim. Você tem que vir no culto e se focar no culto, não nas pessoas. E aí quando o pastor começou a falar, já descia lágrimas nos olhos daquele moço. Ele diz: não, pastor, eu vou ficar aqui no meu lugar. Irmão, olha o foco, mantém o foco em Jesus. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe que tem gente afundada na sua vida espiritual, porque vem para a igreja não para adorar a Deus, mas vem para colecionar defeito na vida alheia. Vem para ver defeito. E quem vem para ver defeito, vê. Porque os homens são falhos. Então, mantém o seu foco. Por que Pedro afundou? Porque não manteve o foco. Se ele, estou caminhando ao encontro do meu Jesus, estou caminhando, as ondas estão ali, o vento assoprando, contra ele, as ondas altas, e ele ali, estou mantendo o foco. Mas o que aconteceu? Olhou de um lado, olhou do outro, e aí começou a afundar. Cuidado, porque tem crente cuja vida espiritual, irmão, está afundada, mais do que afundada, está lá tá lá embaixo. Sabe por quê? Porque não tira os olhos das pessoas. Mas tá vendo? Deus deu para ela, não deu para mim. Tá vendo? Aquela pregação, aquela palavra lá, o pastor falou boa coisa, mas teve uma coisa lá que eu não concordei. Ele só vem para ver defeito. Tira os olhos de Jesus, e aí começa a sucumbir, começa a afundar espiritualmente falando. Por isso que eu digo que na igreja não tem palavra ruim,
não tem pregador ruim, não tem cantor ruim. Pode até ser desafinado, cantor. Pode ser desafinado até para saudar o irmão com a paz do Senhor. Mas quando você vem para a igreja para adorar, aleluia, e mantém o foco na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus, não tem culto ruim. Não tem. Não tem. Você não tem que pôr defeito. Mas uma coisa não tem. Você sai de cada culto que eu saio feliz. Mantenha o foco. É necessário ter foco. E eu vou finalizar. A sexta lição: é necessário ter fé para andar sobre as águas. Verso de número 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? É necessário ter fé para andar sobre as águas. Escute bem isso. É mais seguro estar fora do barco com Jesus do que no barco sem ele. Você sabia disso? Que é mais seguro estar fora do barco com Jesus do que no barco sem ele. Eu prefiro estar fora, no mar agitoso ou agitado da vida. Eu prefiro estar fora do barco. Mas pastor, não tem chão. Não tem problema, mas tem uma mão que me sustenta. Tem uma mão que me segura. Tem uma mão que me guia. É muito mais perigoso estar dentro do barco sem Jesus, irmão, do que fora do barco com Ele. Aleluia. Porque quando vem os vendavais desta vida, Ele diz: olha, meu filho, não se preocupe. Eu sou o seu insigne capitão. Eu sou o seu comandante. Eu sou o general. Eu estou na frente desta batalha. Eu estou contigo. Irmão, não tem vergonha, tá? Não há vergonha nenhuma você ser repreendido pelo Senhor. Pedro foi. Ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tá? Por que duvidaste? Não é vergonha, tá? Você ser repreendido pelo Senhor. Vergonha não é você ser organizado por Deus. Vergonha não é receber uma faxina de Jesus. Vergonha é você continuar a ser sujo. Isso é vergonha. Tem gente que, quando Deus repreende ele através da palavra, numa mensagem repreensiva, exortativa, admoestativa, corretiva, tá vendo? Eu acho que o pastor usou a palavra para me bater. Irmão, não é vergonha nenhuma. Jesus, publicamente, e deixou escrito: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha aí, tem gente que acha que é vergonha quando é repreendido. A Bíblia diz que quando nós somos repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Aprenda isso, irmão. Aprenda a manter o foco. Aprenda a ser ousado. Aprenda a ter fé, porque é necessário ter fé para andar sobre as águas. E aprenda a receber as instruções. O que alguém chama de repreensão, eu chamo de instrução. Jesus instruiu a Pedro, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, eu não dei uma palavra de ordem: desça do barco e vem. Por que você titubeou na fé? Por que você olhou para as tempestades? Por que você olhou para a direita ou para a esquerda? Por que você olhou? Homem de pequena fé. Quantas vezes nós estamos inseridos
nessa realidade. Qualquer agitação do mar desta vida que vem contra a sua vida, você diz: eu vou parar de congregar, eu vou parar de ir para a igreja, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aí você desanima, porque o mar está revolto, o vento assopra o contrário na sua vida, e você diz: eu vou parar. É como aquele jogo do milhão do Silvio Santos. O cara recebia uma certa grana e ele tinha a possibilidade de alcançar 1 milhão. Mas quando ele olhava, ele dizia: não, eu vou parar. E ele tinha que dizer: eu vou parar, eu vou parar. E tem crente parando na caminhada. Irmão, não é hora de parar. Olha para cá. É hora de avançar. Miqueias 2:10 está escrito: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. E sabe por quê? Por causa da corrupção que está destruindo o mundo e a vida das pessoas. É hora de você deixar o barco e ir ter com Jesus. Vai ser uma aventura de fé, pastor? Vai. Mas com Jesus há sempre o final feliz. É muito menos perigoso, ou nada perigoso, estar no mar agitado com Jesus, do que estar no barco sem Jesus. Fique em pé. Nós vamos cantar um louvor. Eu gostaria que toda a igreja viesse à frente. Talvez você está convivendo com alguns problemas que você não sabe o que fazer. Você está confrontando com alguns problemas e você sabe o porquê, que você não consegue superá-los. Por vezes, você tem tirado os olhos de Jesus. E eu disse aqui, que quem tira os olhos de Jesus, afunda. Venha mais à frente um pouquinho, venha com alegria. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar o Senhor. Pense nesse momento nas possibilidades do teu Deus.